Meio-dia e 1 pelo horário de Brasília. Ótima tarde, ótima terça-feira para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. Eu sou a Carla Bigato. Quem está acompanhando agora pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, não está enxergando o Felipe Bueno hoje. Ali, ó. Vazio. Deveria estar ali, naquela cadeira, mas não está de folga nessa terça-feira. Eduardo Oineg, Eu vim. Ao contrário do Felipe Bueno, eu compareci ao local de trabalho, então tô aqui, esse negócio de folga, hein? Depois ele fala da minha folga que eu tive lá atrás, eu já tô precisando de outra, mas ele já se deu outra folga. Mas hoje, agora 12:01, boa tarde, começa a segunda hora do Band News no meio do dia. Eu sou Eduardo Oineg, fico aqui até as 2 horas, daqui ninguém me tira hoje. E junto comigo a representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. Sempre aberta. E nosso Felipe Bueno, que está nos ouvindo, né? Ele está de folga, mas seguramente ele está nos ouvindo nesse momento. E do outro lado do fio desse microfone, enfim, quem? Aquele que faz a rádio Band News ser aquilo que ela é, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, que nos acompanha no alto-falante do carro, no alto-falante do 3 em 1, do conjunto de som, do celular, no fone de ouvido com fio, sem fio, Bluetooth e tal. E vamos em frente aqui hoje, 98º dia do ano. Quase lá. Quase chegando ao 100º dia do ano. E 98º dia do ano, hoje nós vamos falar de educação, né? Carla, você sabe que o avião fabricado pela Embraer, ele tem 2 asas, ele não tem 3 asas, né? As turbinas do avião são viradas para trás, o ar entra pela frente e sai por trás. As portas ficam nas laterais, não ficam em cima e não ficam embaixo. Ou seja, o avião ele é brasileiro, mas ele é igual aos outros aviões, só que ele tem características próprias que a Embraer coloca que tornam ele único. A cerveja brasileira, por exemplo, ela usa água, ela não usa água de coco, né? O vinho brasileiro não é feito de pitanga, é feito de uva. A Natura, que é uma empresa de cosméticos, ela usa na fórmula dela essências naturais que as pessoas querem passar sobre a pele, né? Não se tem notícia de que ela tenha desenvolvido um perfume feito de esterco, né? Não existe isso. E por que eu estou falando isso? Porque inovar, criar, desenvolver, não é fazer loucura. Não é você sair do zero, você desconhecer tudo aquilo que já foi feito. E inventar é aprimorar, inventar é aprender, é olhar para ver o que os outros fazem para fazer melhor. Ou seja, inventar é avançar. E avançar é observar, não pela teimosia, não pelo achismo. Não dá para você inventar o fogo 2 vezes, não dá para você inventar o macarrão 2 vezes, não dá para você pintar a Mona Lisa pela 2ª vez. É cópia, até bom se copiar neste caso da educação. Então as experiências se dão pela observação. Então ontem o presidente Jair Bolsonaro nomeou o novo ministro da Educação, tirou o atrapalhado Ricardo Vélez, que não disse a que veio, divertiu em alguns momentos, mas não resolveu nada, e ele colocou no lugar um economista chamado Abraham Weintraub, né? O novo ministro, ele tem um desafio importante porque é a pasta mais importante do país. Se a gente olhar, a educação lida com o futuro da nação, né? Uma criança bem educada, um jovem bem educado, um adulto bem educado, uma sociedade bem educada, ela consegue fabricar riqueza, consegue viver melhor em sociedade, respeitar as minorias, respeitar as diferenças. A gente reduz a desigualdade social numa nação mais educada. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele consegue dar as condições financeiras para a gente progredir. Mas é a sociedade bem educada que vai fabricar PIB, senão a gente vai ter empregos pequenos e uma sociedade com um PIB per capita pequeno. Então o papel dele, a responsabilidade dele é muito grande, e a gente gastou uma energia do cão na educação ao longo dos últimos tempos, discutindo se a gente deve ir para a esquerda, se a gente deve ir para a direita, discutindo Marx, né? A favor e contra, quando na verdade o nosso objetivo é não desperdiçar tempo. E a gente deu um azar danado na largada. Como lembra o economista Cláudio Moura Castro, a gente teve 4 séculos de abandono. Em 1612,
um ducado, chamado Ducado de Weimar, que é parte da Alemanha, ordenou que as crianças de 6 a 12 anos, 1612, estivessem na sala de aula. Em Viena, no século XVIII, ninguém podia trabalhar nem como empregada doméstica, nem como aprendiz, se não tivesse um certificado de ensino. Nós estamos falando de muito tempo atrás. E se a gente pegar o início do século XX no Brasil, a gente tinha não mais do que 10% dos alunos frequentando a escola, no início do século XX. Olha que loucura. Na década de 50, metade das crianças estava fora da sala de aula. Então olha como a gente largou mal, né? Todas as nossas conquistas do ensino são do século XX, as principais conquistas do ensino. E os alunos hoje estão na sala de aula, mas a gente tem um problema qualitativo. A gente conseguiu avançar na quantidade, mas a gente tem um problema qualitativo. O novo ministro, ele tem 47 anos, e no ano em que ele nasceu, 1972, a Coreia do Sul não fabricava automóvel, a Coreia do Sul não tinha indústria, a gente já fabricava automóvel naquele ano, a gente já tinha indústria. Eles não tinham siderúrgica, nós já tínhamos siderúrgica, eles não tinham uma fábrica importante. Naquele ano, o PIB brasileiro era o dobro do PIB coreano, Coreia do Sul, o dobro. E agora, no ano em que ele assume o Ministério da Educação, o PIB brasileiro é 1/3 do PIB. O PIB per capita brasileiro é 1/3 do PIB per capita coreano. Então a gente tinha um PIB per capita que era o dobro quando ele nasceu, e hoje o PIB per capita brasileiro é 1/3 do PIB coreano. Olha só o que aconteceu nesse período. No ano de 2017, a Coreia do Sul exportou 596 bilhões de dólares. O Brasil exportou 36% disso. Só de automóvel, eles exportaram 40 bilhões de dólares. A gente exportou 17% disso. A Coreia do Sul exportou 104 bilhões de dólares num grupo de itens que a gente pode chamar de circuito integrado. Coisa de alto valor agregado. Sabe quanto a gente exportou nesse campo? 3 bilhões de dólares. Eles exportaram 104, Carla. Vou pegar um exemplo bobo que eu separei. Uma das estrelas dos produtos coreanos é o celular. Eles têm uma fábrica, eles têm uma marca importante, a Samsung. Pega o modelo Galaxy S10, que é vendido no Brasil em torno de R$ 4.500, não faz muita diferença. O Galaxy S10 pesa 160 gramas. Ou seja, 1 quilo de Galaxy S10 vale R$25 mil. O nosso principal produto de exportação, um dos nossos principais, é a soja. 1 quilo de soja vale R$5. 1 quilo de celular, R$25 mil. 1 quilo de soja, R$5. Olha a relação de valor agregado que a gente tem. Só isso já dá a dimensão do que é você ser um exportador de produtos pesados, ou seja, 1 quilo de coisa é 1 quilo, 1 quilo é 1 quilo, né? Olha quanto rende um, quanto rende outro. Não é que a gente tem que parar de exportar produto agrícola, não. Ao contrário, é fundamental, é a base da nossa exportação, a gente tem que fazer isso. Mas é para a gente agregar outras coisas que a gente não tem hoje no Brasil. Se a gente pegar a lista de patentes hoje, a Coreia do Sul está no topo da produção de patentes, né? Patente é o número de invenções, inovações, eles têm 700 mil patentes, nós temos 41. Ah, mas o Brasil não dá para comparar com a Coreia? Tá bom, a África do Sul tem 3 vezes mais que a gente. Então, pelo amor de Deus. E no meio disso tudo tem uma revolução chamada educação, que está no colo do ministro, do novo ministro, e que o Ricardo Vélez deixou passar. Não percebeu que ele poderia ser um revolucionário, um grande transformador, e ficou só no mundo da palhaçada. Botou o narizinho vermelho, quis botar na gente, a gente não quis. O Bolsonaro também não quis, porque ele quis botar o nariz de palhaço no Bolsonaro também. O Bolsonaro falou, não, palhaço não, né? Tchau você, vou trocar. E essa revolução, ela não pode se perder em debates tolos. Vamos olhar o famoso Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA, realizado a cada 3 anos. Na última edição, analisaram 70 países. O Brasil estava entre os 10 últimos. Ouvinte, 63º em ciências, 65º em matemática de 70, leitura 59º. A Coreia do Sul entre os 10 primeiros. Pô, a gente entre os 10 últimos, eles entre os 10 primeiros. Nós que tínhamos o dobro do PIB deles, per capita. A Coreia do Sul gastou, sabe quanto em educação para fazer isso? O que o Brasil gastou.
Então, não é que, mas eles gastaram um monte de dinheiro, pegaram o PIB dele. Não, em porcentagem do PIB, que um dia já foi menor que o nosso, eles gastaram tanto quanto o Brasil. Não é que tem uma diferença. Qual é o segredo? Aplicar direito os recursos, que é isso que o nosso novo ministro tem que fazer. Aplicar no lugar certo, medir o desempenho. Agora, adianta medir o desempenho? Não. Se descobrir que você está com febre e você não faz nada, não adianta. Então tem que medir o desempenho e usar aquilo para cobrar resultado, tendo consequência. Na Coreia do Sul, eles gastam com o ensino básico 3 vezes mais do que a gente gasta na proporção. Lá, para cada $100 que se gasta no ensino superior, eles gastam $65 no ensino básico. Aqui, para cada $100 no ensino superior, a gente gasta $25 no ensino básico. Eles gastam 3 vezes mais do que a gente. A Coreia do Sul foi um dos primeiros países do mundo a colocar internet e banda larga nas escolas. Imagina a diferença que isso faz. Recrutam os professores entre os melhores alunos do ensino médio. Um professor ganha em média $65 mil por ano. São grandes salários. O professor tem casa própria, tem carro do ano, pode pagar a faculdade para o filho. São pessoas preparadas. Aliás, se a gente pegar os países da OCDE, 25% dos melhores alunos são os que viram professores. Aqui, os próprios professores, muitos dos quais altamente qualificados, sabem que o nível dos professores não é aquilo tudo, né? Então, nos países onde o ensino de qualidade prosperou, você tem um programa de ensino bem definido, os diretores têm autoridade, aqui não tem. Eles podem definir como as coisas vão correr, existe a avaliação e tem consequência para o professor, para o diretor, para a escola. Não dá para ser como é aqui no Brasil. Nada acontece. Agora, a gente tem no Brasil vários vesperos ideológicos. Você tem o vespeiro ideológico do Ministério Público. É um vespeiro ideológico, virou uma célula partidária, para cá ou para lá. Você tem o vespeiro ideológico do setor cultural, que é uma loucura. Trava uma batalha sempre entre direita e esquerda que é muito inadequada. Você tem um vespeiro ideológico no meio ambiente, com o propósito de segurar o progresso. Muito forte. Na saúde você tem isso. E tem também na educação, que talvez seja o vespeiro dos vesperos, que é onde o novo ministro está colocando a mão. E é um vespeiro que ele vai atuar sobre ele sem aquela roupa que as pessoas que trabalham com abelha, né, nos apiários usam, que as abelhas ficam do lado de fora, mas não conseguem machucar. Não, ele vai estar no meio daquilo. Se ele se perder, como o Ricardo Vélez se perdeu, metido em discussões, procurando um comunista atrás de cada página de livro, vai ser mais um que vai passar, mais uma chance que o Brasil perdeu, mais um ponto que o presidente Bolsonaro perde. Não vai ser legal. Vai ser mais um ministro. Nós tivemos 54 ministros da educação no Brasil. Ele vai ser ele é o 54º, vai aparecer o 55º. Se ele enxergar um potencial transformador nessa pasta, ele começar a liderar uma discussão nacional, envolver os secretários de educação, não importa se os secretários estão à esquerda, estão à direita, não importa se os líderes de discussão estão à direita ou à esquerda, as coisas podem mudar. A gente cansou de fazer prédio, a gente cansou de prefeitos e governantes com ideias. O meu prédio chama SIAC, CAIC, COIC, sei lá que nome tem. Aí vai ter uma piscina, aí vai ter um espaço maior. Esquece isso. Não foi assim que a Coreia fez, não foi assim que nenhum país que conseguiu progredir nessa área fez. Não é hardware só, é software, é gente, é formação. A gente não tem tempo para perder. E mais, por último aqui, para a gente encerrar essa discussão, você sabe que cada 15% que a gente melhora a nota no PISA, 15%, então sei lá, a gente numa nota 450, a gente sobe 60 pontos. Cada 15% a gente ganha meio ponto no PIB. Então, significa que a gente tem que melhorar muito para ganhar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, mas há uma relação. Países que progridem no PISA progridem no PIB. Essa relação é medida, é direta. Então a gente tem uma longa estrada pela frente. Desejo sorte ao novo ministro, ele tem um grande desafio, não é fácil o que ele tem para fazer. E vamos aguardar os primeiros movimentos para ver se a gente está diante de um novo Ricardo Vélez,
ou se a gente está diante de um agente transformador do Brasil, torcendo para que seja a segunda opção.